sentado. Isso, agora está gravando, né? Então, o enigma da esfinge, pessoal, normalmente ele acontece exatamente no fim do processo da sexualidade da criança para entrar na latência. Eu gostei de compreender essa fase da latência. O Freud vai chamar de latência porque é como se a pessoa, na cabeça dele, a gente começa a fugir da função primordial do sexo, que é a função física. Então, durante a latência, que vai dos 8 aos 13, 15 anos, dos 7 aos 13, 15 anos, esse é o período da latência. Teoricamente, o ser humano fica sem sexualidade, mas não fica. E o Freud não estudou isso. Talvez quem tenha estudado isso com um pouco mais de profundidade seja a doutora Ana Freud, filha dele. Como ela é especialista em educação, eu acredito que ela tenha pegado essa brecha do pai e tentado preencher essa lacuna, porque dos filhos dele era a filha predileta dele, como se fosse uma continuadora do trabalho dele. Não por acaso, ele deu a ela o mesmo nome da primeira paciente dele, a Ana Olga, que é Ana Freud. Então, como ela é da educação, eu acredito que ele tenha estudado esse período aí, que é a latência. Na latência, o Freud ele se exime de estudar isso, ele se afasta disso daí e ele retorna na puberdade, falando da sexualidade juvenil, da sexualidade adulta. A sexualidade juvenil e adulta são a mesma coisa. Na sexualidade infantil, só para a gente relembrar, o sexo ele está restrito ao indivíduo. Não existe uma projeção externa. A sensualidade, a sexualidade, ela é toda íntima. É como se fosse um processo narcísico, um processo egocêntrico, em que você é o centro. Então, há todas as manifestações sexuais da criança. Deixa eu pegar aqui que a lógica é o contrário. Quando eu jogo para lá, vem para cá. Na sexualidade da criança, quando você toca uma parte do corpo do bebê, se você tocou, por exemplo, essa região do peito, o prazer que o bebê, que o recém-nascido vai sentir nesse toque, é total. Então ele não tem a ansiedade ou a vontade de que esse toque passe para outro lugar. E aí o curioso é que de alguma maneira, eu não sei dizer, no processo de abuso sexual, o bebê ele capta a intenção do adulto, que às vezes o abusador ele talvez até não vai avançar, ele não vai fazer nenhum tipo de penetração, ele às vezes vai só passar a mão ali mesmo, só que de uma forma maliciosa que a criança capta. Erótica, né? Erótica. Bem, maliciosa não seria o termo, mas de forma erótica, que a criança capta. E aí a criança percebe ali a diferença daquele adulto para a mãe, por exemplo, que a mãe vai tocar para a tia, para a pessoa que vai trocar a fralda. Ao trocar a fralda, você tem que tocar no corpo do bebê. Você vai limpar, você vai dar banho, por exemplo. Eu sempre dei os primeiros banhos dos meus filhos, porque minha avó paterna, ela fazia questão de dar banho e curar o umbigo de todos nós, de todos os filhos dos meus pais. Era minha avó, a avó Bárbara, que cuidava. Então ela ia dando banho, ia curando o umbigo, até o umbigo cair, que é a história da uma semana, não sei o quê. E eu sempre falei para mim mesmo, quando eu tiver filhos, eu quero fazer isso. Ela desencarnou antes de eu ter a minha filha Bárbara. Então eu dava banho. Às vezes a Jair ali de
resguardo, tinha feito cesariano, né? E aí a mãe, eu lembro que a mãe falou comigo assim, né, para dar banho, você põe a mão no meio das perninhas deles, apoia a cabeça deles aqui no braço, aí você cria um apoio. Aí você vai lavando as costinhas, né, a cabecinha, as perninhas, o bumbum, que é bumbum gordinho, gostou né, de passar a mão ali e tal. Aí você vira, né, aí deita a cabeça aqui e se apoia no bumbum. Então assim, você toca em várias partes do corpo da criança. Então, se tiver uma malícia ali, só a criança, teoricamente, vai perceber. E aí eu lembro que a mãe falou para mim assim, meu filho, as meninas, quando você for lavar, você tem que lavar sempre da vagina para o ânus, da vagina para o ânus, nunca do ânus para a vagina. Ela me orientava isso aí, a minha mãe. Então, quer dizer, a gente toca na criança. E esse toque ajuda a desenvolver os aspectos cerebrais do bebê. O abusador, ele toca de uma maneira diferenciada. E a criança, de alguma forma, ela percebe, ela registra, recalca ou não, mas ela registra, e isso vai impactar na sexualidade adulta. No entanto, o toque, ele é prazeroso para o bebê. Na Chantala, por exemplo, ensina a mãe como massagear o corpo do bebê, que é o toque. Você vai fazendo massagens como se você estivesse esticando a coxinha dele para a perna, o peitinho, etc. Bom, quando o bebê está sendo tocado, ele sente aquele prazer. E o prazer dele é local, é total. Então ele não tem uma vontade de transferir. Isso é sexualidade infantil. Se o bebê vai chupar a chupeta, ele vai sentir o prazer da sucção, do chuchar, do Freud. Ao sentir esse prazer, ele vai ter um orgasmo ali, chupando a chupeta. Ele não quer outra coisa. A chupeta por si só o sustenta, é o prazer máximo. Muito bem, no adulto, como tem a escolha objetal, isso diferencia o adulto do bebê. Quando você toca no pescoço do adulto, reflete na genitália. Então, ele fica ansioso para que a gente tire a mão do pescoço e coloque na genitália. Então, há um processo de transferência. Isso diferencia o adulto da criança. Tanto que o Freud vai dizer no texto Sexualidade Juvenil que não existe uma mulher ou um homem que não tenha prazer sexual. Não existe uma mulher frígida no sentido literal da palavra, porque ela não sente prazer. Ou um homem impotente no sentido literal da palavra, um homem que não tem potência sexual. O que existe é uma mulher que esteja com a sua sexualidade infantilizada, ou um homem que esteja com a sua sexualidade infantilizada. O Freud não usa esse termo, quem está usando sou eu. O que ele vai dizer? Determinadas pessoas, por viverem um prazer muito grande naquela fase, ou até pela questão do abuso, depende de cada analisando, de alguma maneira, quando você toca o pescoço, a pessoa fica ali, ó. Ela não tem desejo de transferir. Não transferindo. Isso seria legal? Hein? Isso seria legal. Não, isso seria uma regressão. Uma regressão, isso, João, obrigado. Isso é uma regressão, entendeu? O que acontece? Quando você faz isso aqui, por exemplo, se a Laura faz isso aqui na sua cabeça, aí você fala assim, minha mãe fazia isso, era tão gostoso, você fica ali. Se eu falar isso, ela para, não. Com certeza. É verdade, mas é verdade, tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Eu lembro a minha esposa um dia comprou uma camisola, igualzinha a camisola que a minha mãe usava quando meus irmãos nasceram. Aí ela comprou a camisola, né? E aí quando eu olhei para ela, na hora me veio imagem.
Aí eu falei assim, olha só, essa camisola, quando eu olho para ela, me dá vontade na hora de deitar no seu colo, porque eu lembro da minha mãe. Eu nunca mais vi aquela camisola. Ela desapareceu da face da terra. Eu acho que ela, como é que fala com virapó, ela desintegrou. Porque afinal de contas, né, Luiz? Então, é importante falar isso com o parceiro, porque senão você vira aquele conflito, falou uai, né? Porque a gente, o que acontece? Isso eu falo nos encontros de casais. O ideal para os parceiros é o homem ir para a relação murcho. E murcho. Para que a esposa perceba que ela provocou a excitação dele. E não ele querer mostrar que ele é o que nos ensinam, o que a sociedade nos ensina, que a gente já tem que ir para a relação sexual em ponto de bala. Né? Com a arma na mão, se é que vocês entendem o que eu estou dizendo. Com a espada e no punho. Então, aí o que acontece? Muitas vezes o homem recorre à pornografia, a pensamentos com outras mulheres, para ele ficar ereto, e aí a esposa perceber que ele é homem. Olha que coisa equivocada, olha que situação falsa que é criada. Então, bom mesmo. E aí o casal, com o tempo, ele vai construindo esse espaço de confiança. Bom mesmo é que o cara vá tranquilo ali. Que lá na troca de conversa, de carinho, vem a ereção e a esposa perceba, a namorada perceba, fui eu que provoquei isso nele. Ele está sentindo isso por mim. Aí sim é uma coisa íntima dos dois. Então é essa transferência que tem que ser feita. No caso da mulher, quando se toca uma parte do corpo feminino, ocorre uma transferência para a região vaginal, para a vulva, para a vagina, e ocorre o processo da lubrificação. Isso é um processo que está na natureza, com a fêmea. E aí então o órgão genital se prepara para receber o pênis. Ou o carinho, se for um casal de lésbica, por exemplo, que é a mesma coisa. O corpo se prepara para o pênis. Se não tem um pênis aí, é a questão das pessoas, né? Mas é o que a natureza se construiu, mas o espírito é mais forte que a natureza. Estamos aqui criticando as relações homoafetivas, até porque não é esse o nosso foco, e Freud jamais faria isso também. Então, nesse processo, quando essa transferência não ocorre, aí vem o ressecamento, vem o incômodo da atividade sexual para a mulher. E aí ela vai cada vez mais tendo dificuldade em se relacionar sexualmente com o marido. E o marido vai se sentindo rejeitado. Ela começa a inventar dor de cabeça, não sei o quê, para não ir para a atividade sexual com o marido. E o marido, por outro lado, pensa, essa mulher está com outro cara. Mas ele conhece a rotina da esposa, sabe que é impossível, aspas, bem que não tem como não, as pessoas dão um nó em dificuldade, mas enfim. Ele acha que não é possível, a esposa está traindo, então ele parte para a segunda opção. Ela não gosta mais de mim. E pronto, aí o casamento começa a dilacerar, a se destruir, né? A se implodir. No caso do homem, é a mesma coisa. A transferência para a região genital é a ereção. Se o cara não tem ereção, a esposa fala, peraí, o que está acontecendo? Ele gastou essa energia em outro lugar, com outra pessoa, não é comigo. A primeira desconfiança é essa. E com o tempo, ela vai percebendo que não é bem essa questão, o cara tem dificuldades. E aí o homem não admite, vai aquele processo, e aí o relacionamento vai por água abaixo. Então é fundamental que haja essa transferência. Bom, então fica claro para nós que a diferença entre a sexualidade infantil e a sexualidade adulta é que na sexualidade infantil não existe a transferência. E na sexualidade adulta, obrigatoriamente tem que acontecer a transferência. Ô Luiz, eu acho muito interessante, eu acho que você também teve na moral, essa questão, a transferência, a sensibilidade maior é na área genital. Mas assim, a sensibilidade é no corpo todo, né? Sim. Portanto, assim, hoje, graças a Deus, as pessoas
parceiro, né? Isso eu acho muito interessante, essa preparação, né? Como é que é perfeita a natureza, né? A criancinha, ela está se tocando, está conhecendo o corpo, conhecendo o prazer, né? Ali individual, para depois passar para o outro. E aí o que ocorre? Porque se ela não fizer a transferência, é porque ela fez a regressão. Ou seja, tocou o cabelo do Sérgio, o Sérgio falou, peraí, mamãe, na época a mamãe fazia isso, ai, que gostoso, ele vai fechar o olhinho e vai ficar ali. E a relação ali é a relação com o Serginho e não com o Sergião. Como o Serginho se satisfazia só com o cafuné, vai ficar só no cafuné. Isso é a regressão. Quando é consciente, é beleza. Como eu estou falando, mamãe, isso é consciente. Mas o problema é que a maioria das vezes não é consciente. Simplesmente não ocorre a transferência. Você não sabe por quê. A sua parceira ou parceiro pergunta. Como você não sabe, você também não consegue responder para ela. Ela começa a achar que ela não é atraente. Pode ser que uma trava, travou o processo ali, eu não consigo transferir, automaticamente não sinto prazer. Isso, e aí ela faz pressão, e quanto mais pressão ela faz, menos você transfere. E aí, isso vai. Então, tanto ocorre com o homem quanto na mulher. No caso da mulher, é mais disfarçado. Porque como o órgão da mulher é interno, então a mulher disfarça, né? E o cara não está, às vezes ele não está prestando atenção, se ele prestar atenção, ele percebe também. Mas às vezes está mais a relação sexual a dois, na maioria das vezes é uma relação egóica, né? Eu quero eu sentir prazer, eu não estou pensando no outro, é uma relação egoísta. Então, como a relação é egoísta, na grande maioria das vezes, aí o parceiro nem percebe, e aí ele tem ali a relação, ela finge que está tendo orgasmo e passou batido. Mas no caso do homem, é complicado porque não existe a ereção. Aí ele se denuncia logo. Então aí a coisa começa, e olha, isso vai adiante. E se a pessoa, e às vezes a mulher tem uma visão muito generosa da vida, generosa não seria o termo, ingênua seria melhor, de que aquilo vai se resolver. E não se resolve se a pessoa não quer ajuda. E às vezes o cara não quer ajuda, ele não compreende, porque a análise é um processo de despertar, é uma evolução do espírito. Tem gente que não consegue, não quer, não acendeu a luzinha nela ainda. Então não adianta. Então a pessoa fala, meu marido podia fazer, não adianta, ele não vai fazer. Fale para ele, mas saiba que você não pode ter expectativa com relação a isso. E se você mandar ele para a terapia, sabe o que acontece? Vai ficar lá, o jogo do Flamengo, que coisa, né, João? E vai ficar ali, bicho, entendeu? O cara não vai lá, porque ele não está despertado. Se é uma mulher, a mesma coisa. Criança, eu tinha o maior bloqueio em fazer terapia de criança. Depois eu percebi que criança é igual adulto. Tem criança que senta no divã e ela fala tudo, é uma gracinha, você tem que ver, ela fala da vida dela, e aí ela presta atenção no que você fala. Então dá para fazer análise com criança bem legal. Eu dizia que não dava, né? Mas é uma bobagem, porque dá sim. Eu tenho tido experiências muito legais nas poucas crianças que eu aceito, que normalmente eu não aceito. Eu estou até aos poucos revendo os meus conceitos nesse aspecto. Comecei pelos adolescentes e agora já estou chegando aos pequenos. E tem adulto que não se abre nem a pau, o cara está ali porque o outro mandou. Aí eu me lembro daquela parte do Evangelho, falando dos bons espíritas, que o Espírito Verdade fala assim, tem seres recém-saídos da adolescência, que compreendem a doutrina com uma profundidade que muitos velhos não conseguem entender. Tem pessoas de um nível intelectual baixíssimo que compreendem de uma maneira que nem os doutores, determinados doutores da universidade não conseguem entender. Aí eles terminam a frase dizendo assim, isso se chama maturidade no senso moral. Maturidade no senso moral. Ele fala, como o artista, se o acorde sair uma linha, ele percebe e ele se emociona, chora com o acorde. Enquanto que o vulgo está lá tocando, ele nem está aí, que música é chata e tal, não tem letra, né? Porque a pessoa não tem. Então, o processo de análise, no meu entender, é a mesma coisa. Tem pessoa que não amadureceu. Aí não adianta. Se não amadureceu, não adianta. Mas se a pessoa... E aí,
aí vem essa relação de ingenuidade, isso vai resolver, e não resolve. Então eu atendi uma analisanda, uma psicóloga, que tinha essa questão. Ela tinha um namorado 2 anos, e o namorado é um homem excelente, moralizado, inteligente, educado, aquele homem que não existe, né? Tem que ter algum problema, você tem que estar, né? Se a fruta está ali madurinha, por que um passarinho furou ainda? Você tem que abrir teu olho, né? Ela não caiu do pé, nem o passarinho furou, o que está de errado? A manga amarelinha, pintadinha, alguma coisa, não é possível que ninguém viu aquela manga. E o cara era perfeito. E ela descobriu que a única imperfeição que o parceiro dela tinha. Aí ela pensou, se esse cara é tão perfeito, por que a mulher dele largou ele? Aí vem aquela história, porque é pérola aos povos, a mulher não percebeu que ele era muito bom, né? Mas enfim, afastado todas essas hipóteses ingênuas, ela então investigou e aí perguntou a ele. Ele falou, porque eu sou impotente. Parece bobagem isso, cara. Tem tudo isso de bom, qual o problema da impotência? É como um carro perfeito, mas não tem gasolina. Irmão, usa essa analogia, não é minha, está no livro Vida e Sexo. O sexo é o combustível do casamento. Então o carro está ali, revisado, pneu zero, alinhado, balanceado, mas não tem gasolina. Não adianta nada. Melhor, ele está com o pneu meio careca, mas com gasolina, né? Então, aí ela teve a ingenuidade de achar que aquilo se resolveria. E passaram-se 2 anos e não se resolveu. E ela começou a fazer pressão para ele. Porque ela tinha expectativa. Mandava ele para a clínica, ele não ia. Mandou para a psicóloga amiga dela, ele não foi. Ele está doido, o cara é importante. Ele vai para a psicóloga, que é sua amiga. Ele vai cair na boca de todas as mulheres daí. Mas que é mal fazer? Não vai. Imagina, vai na minha amiga psicóloga, vai na sua impotência. Não vai. Já não idade dela pensar isso. E aí, ela estava pelas tamantas com ele. Eu falei, olha, ou você aceita um homem que vai te fazer carinho, mas não vai ter penetração. Ensina ele, mas com a expectativa dela, com a cobrança dela, nem isso ele queria fazer mais. Por quê? Ele ia para as preliminares, ela começava a cobrar alguma coisa a mais. Então ele falava, eu não vou fazer preliminar não, porque ela vai querer mais, eu não posso dar mais. Então nem a preliminar, aí enfim, o casamento realmente ruiu, o relacionamento, né? E ela estava contando 3 meses para casar. E aí ela teve que encerrar esse noivado, esse casamento, porque não dava. Eu falei, olha, ele não vai avançar, não vai. Pelo contrário, quanto mais você cobrar dele, mais ele recua. E até aquilo que vocês viveram nesses 2 anos, não vai viver mais. Ela falou, é verdade, já não estamos vivendo mais. Os outros tipos de carinho, ele não faz mais. Ele corre, ele foge. Foi por causa da sua pressão. Você quer um homem, você quer um carro, pneu zero, revisado. E ainda com gasolina? Não, pois é. Não falei para ela. Vou te dar um carro, pneu zero, revisado, alinhado, balanceado, trocado o óleo, mas sem gasolina. Arrancou o tanque dele. Não adianta botar gasolina não. Você vai ter que ter esse carro. Ah, mas ele só tem que tomar de enfeite. Então, tem pessoa que gosta de ter um carro de enfeite na garagem, ué. Não é, João? Tem gosto para tudo. Né? Então, você pode ter isso, um carro de enfeite na sua garagem. Não, não quero. Aí ela começou aí. Claro que aí foi doloroso. Ela terminou o relacionamento, porque ela sentia culpa, que ele ia se sentir derrotado. E aí, escutando você falar tudo isso aí, eu penso, como que devia ser difícil aquela época do lençol furado. É verdade. Se rir um pouco é porque o pessoal não conhece. É só furado. Estamos antigos. Diga, João. Seria visto concluir que, por exemplo, o adulto, tanto masculino quanto feminino, que se demora na masturbação, está regredido à fase fálica? Sim. Como é que é? O adulto, quando o adulto tem um processo muito prazeroso, mais íntimo com a masturbação do que com o parceiro ou a parceira, ele regride a fase fálica e mais. É um processo de controle. Porque uma das coisas que a gente desenvolve na masturbação é o controle.
E aí você tem um controle sobre o seu corpo, é uma coisa. Eu querer controlar o corpo do outro, aí é outra história. Porque na masturbação, o que você faz? Você vai, quando chega na hora, você para. Peraí, pera um pouquinho. Aí reinicia. Pá, e para. Você quer prolongar aquele prazer. Porque o processo sexual, Freud vai dizer que o princípio do processo sexual é a tensão. É o desprazer e não prazer. É o pré-prazer e não prazer. Não desprazer. O pré-prazer e não prazer. Porque o prazer mesmo é o orgasmo. Mas esse prazer só dura 9 segundos. Então você tem que prolongar o máximo para quando chegar aqueles 9 segundos, bom, agora tem que ir. Então você tem que deixar como se fosse um dique, né? A água vai subindo o nível, vai subindo. Até que chega uma hora você tem que abrir a comporta, se você não abrir, estoura tudo, né? Então você tem que abrir a comporta. E aí o orgasmo seria quando você abre a comporta. Aí sai aquela água acesa, né? No caso da usina hidrelétrica. Então na sexualidade é exatamente isso. Então o que a gente vai fazendo? Vai prolongando. Quando os parceiros ganham intimidade na atividade sexual, eles aprendem a prolongar. Tem o tantrismo, tem técnicas, né, que treinam para isso. Você vai aprendendo a prolongar para uma relação sexual durar 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, né? Você tem que é aquela ansiedade, aquele pré-prazer. A ejaculação precoce é um problema porque ela não consegue prolongar muito rápido, né? Que é um problema também da infância. Então, na masturbação, a gente faz isso. Sem precisar do outro, a gente prolonga o tempo que quiser. E mais, a masturbação ela não sacia, porque ela não é uma atividade adulta, ela é uma atividade infantil. Então a pessoa se masturba, ela pode ter 3, 4, 5, 6 orgasmos, um atrás do outro. Um homem, eu vou falar pela característica masculina, porque a feminina é diferente. Um homem, ele consegue ter 1, 2 orgasmos, se é a parceira, e parou. Até porque não tem líquido sexual para continuar. Organicamente, ele não teria condição de continuar. Na masturbação, ele consegue continuar, porque ele não está totalmente saciado. Porque não é o objetivo final da sexualidade, é a masturbação. Mas existem pessoas que se prendem na masturbação. Então, é uma regressão à infância, sim. É uma regressão à fase válida, assim, da descoberta. Ele fica ali, tendo prazer. Um prazer iminentemente egoísta, onde não tem outro. Mesmo quando ele pensa em alguém, ele não pediu autorização a esse alguém. Sem falar da questão de pecado e tal, que não é esse o nosso foco, e a doutrina espírita não trabalha com esse parâmetro de pecado, mas o pastor Cláudio Duarte, quando entrevistado sobre a masturbação, ele diz o seguinte, por exemplo, ele não condena o sexo oral, ele fala que na Bíblia não tem lugar nenhum que condena, então ninguém pode falar mal do sexo oral, ele condena, como protestante, como evangélico, o sexo anal, que aí vem bem de tema sodomia, Sodoma e Gomorra, aquela coisa toda, e condena a masturbação. E aí o cara falou para ele, dizendo que o jovem procurou e falou assim, mas pastor, masturbar não é pecado. Eu disse, não é pecado. Eu disse, a masturba não é pecado. Ele falou, Aí o jovem falou assim, vamos fazer o seguinte, para tirar dúvida, você vai fazer o seguinte, toda vez que você masturbar, você vai pensar num pé de couve. Se você conseguir, aí não é pecado. Se pé de couve, couve gostosa. Se você conseguir se masturbar pensando no pé de couve, então não é pecado. Então, a gente tem que pensar numa outra pessoa, porque nós somos adultos, diferente da criança. A criança não pensa em outra pessoa. Ela está vivendo ali e sentindo o próprio toque em si. Ela não precisa transferir. Como a nossa sexualidade é transferida, aí a gente precisa pensar numa outra pessoa. E qualquer tipo de atividade externa, artificial, ela é negativa na relação sexual. Mas a Luísa, então, mas às vezes vai acontecer, mas você tem que perceber que a sexualidade plena é quando você não coloca um terceiro na relação. A
plenitude. É quando uma analisanda minha dizia o seguinte, que o marido, quando transava com ela, falava assim, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, sei lá. E ele ficava fantasiando as mulheres bonitas, né, do cinema, da TV, das novelas. E aí falou para ela assim, pensa aí, sei lá, Cid Meira, sei lá, no Giannichini. Tiririca! Joel é ótimo. Aí ela falou, não, eu só consigo pensar em você. E isso passou a ser um problema, porque numa dessas ele citou o nome de uma amiga dela. Aí ela começou a ficar com ciúme, a maliciar qualquer relação entre os dois. Então, quer dizer, qualquer elemento externo na relação é muito complicado. E na masturbação adulta entra um elemento externo. Quando não é uma viciação na pornografia, hoje é acessível, né? Smartphone, você abre lá o site está ali. Antigamente era muito difícil isso, eram aquelas revistas que os adolescentes tinham que esconder debaixo do colchão. A mãe uma vez levantou o colchão e achou um monte de revista lá, minha, do meu irmão, e arrumou uma confusão com a gente, né? Então era aquela coisa bem escondida. Eu lembro quando nós compramos o primeiro computador lá para casa, aí já falou assim, Luiz, o que vamos fazer com o computador? Nós temos adolescentes em casa. Aí o que eu fiz? Eu arranquei a porta do escritório. Literalmente mesmo. Não tem aquele pilozinho que você arranca na dobradiça? Como eu não sou marceneiro, que não eu sei fazer. Arranquei o pino e tirei a porta. Eu não devo fazer. O cara vai abrir o computador ali, com todo mundo passando e vendo ele. Mas agora com o computador está na palma da mão, o computador é esse aqui. Como é que você controla? Claro que tem mecanismo com a criança e tal, mas com o adulto é impossível. Então, a grande questão da masturbação é essa. Conversar sobre masturbação com essa abertura no meio espírita é muito legal. Você sabe aquela história que é pecado, o cara vai para o inferno, não sei o quê. Não é nada disso. Que você cria elemento externo. E aí você está sendo infiel. Porque a infidelidade também é no pensamento. Começa no pensamento, aliás. Né? Então, é essa a questão da masturbação. E aí, por que nós estamos discutindo isso? Feito essa introdução. Porque o que é o enigma da espírito? É no período de latência. E aí, quem estuda também a latência, me veio agora à mente, é o professor Rubem Alves. O professor Rubem Alves, psicanalista, dedicou a vida dele a estudar a latência. O que é a latência? O prazer intelectual. O que o Freud chama de sublimação, o desvio do sexo, da sua função primordial, que é a função objetal, para a função intelectual. Então isso é sublimar. No meio espírita a gente usa muito essa palavra e a gente misturou o significado dela. Que a gente usa sublimação lembrando de sublime. E sublime, fazer o bem. Então, sublima a sua sexualidade. Significa a pessoa distribuir sopa, evangelizar a criança. Não, quando você lê um romance, quando você se preocupa com a pesquisa, quando você faz uma palestra, quando você dá um estudo como esse, quando você participa de uma atividade mediúnica, você está sublimando a sua sexualidade. A energia que move o médium é a energia sexual. É a mesma coisa. E esse treino a gente tem na idade dos 7 aos 13, 15, ou até mais cedo. Infelizmente, né? Infelizmente não. Faz parte da evolução, que a infância diminua. Então hoje nós temos já adolescentes com 11 anos pela puberdade, a menarca, a poluição, e o corpo preparado para a sexualidade. Mas assim, o corpo está preparado, mas e a cabeça? Não dá. O corpo não está, a cabeça não está. Porque, assim como eu digo criança, né? A gente vê que cada vez mais cedo as crianças estão despertando para a questão assim, para a questão sexual, né? Até de
Isso é evolução. E que a evolução ela não obedece à nossa programação. Somos nós é que temos que nos adaptar à roda viva da evolução. É um trator que passa por cima da gente se a gente não se adaptar. Ela não nos obedece. Então, o que o livro dos Espíritos deixa bem claro, que com a evolução ocorre um encurtamento da infância. O encurtamento da infância. E esse encurtamento tem lá os seus efeitos colaterais. Cabe a nós, seres humanos, que somos evoluídos, já que houve encurtamento, nos adaptarmos. Ou seja, orientar essa criança cada vez mais cedo no campo da sexualidade, estar mais próximo dela, mas o processo é evolutivo. É a natureza, porque a natureza... A gente começa com um beijo aos 9, 10, aos 13 já está engravidando, tem muito. Se não tiver orientação. Então, aí a gente vê assim, parece que está assim, pulando uma fase, está queimando etapas. Pois é, mas não é. Não é. As fases todas são vividas, só que são todas encurtadas. É que nós somos rebeldes, a gente é conservador, a gente quer, eu vou repetir, a gente quer que a roda, o trator, não é trator não, é um trator que fala trator de esteira, né? A gente quer que o trator de esteira se adapte a nós. O trator está vindo, com aquela roda dele, aí você vai, espera aí, não dá na hora não. Não, ele não vai esperar, ele vai passar por cima de você. Então a nossa rebeldia, o que nós temos que fazer? Já que a criança está, o adolescente, a adolescência está vindo mais cedo, então eu vou preparar o meu filho mais cedo, eu vou mudar a estrutura escolar. Eu flagrei crianças da 5ª série com uma revista pornográfica. Não é revista erótica, é revista pornográfica, com mulheres transando com 3 homens, homens transando com 3 mulheres, pornografia. Criança da 5ª série, 11 anos, não é isso? 10? Essa faixa. Menina, só menina. E aquele risozinho, eu cheguei, aquele risozinho, aquela confusão. Mas o que está acontecendo? E tinha uma evangélica no meio, que em casa deve ser certinha, né? Mas lá na escola o pau quebra. E aí, o que está acontecendo? E a evangélica que estava com a revista, não estou discriminando aqui não. E teve essa situação. Aí eu estou confiscando a revista. Não, professor, não estou confiscando. E vocês, peça às mães de vocês para vir buscar comigo. Não vai pedir nunca, né? Aí um menino debochou, você está pegando para ele, seu grau, respeito. Entendeu? Então as bexigas não fazem nada, era só menina. Porque a gente tem imagem que a menina é menos sem vergonha do que o menino, né? Aí o que acontece? Desci, cheguei na sala dos professores, estava aquela conversa, professor conversando. Aí eu falei, ô fulana, sabendo de sua biologia. Olha o que eu encontrei aqui. Aí ela olhou e falou assim, sabe quem estava com essa revista? A 5ª B. E sabe quem é a dona da revista? Fulano de tal, que é filho do pastor. Eu falei, olha, o que você pode fazer? Eu sugiro você, seria bom você falar de sexualidade para elas. Ela disse, não está na hora. O programa delas é a sementinha do feijão. Eu falei, você quer saber de sementinha do feijão? Elas querem transar, você precisa falar para elas. Assim, isso eu não preciso ensinar, elas têm pós-graduação, elas podem ensinar a você, falou comigo. Falei, ensinar não, elas sabem a prática, mas elas não sabem a teoria. O papel da escola é oferecer a teoria, para ter a conexão. Aí ela debochou e disse, eu não vou mudar, porque o programa da escola diz que tem que ser a sementinha de feijão. Então, quer dizer, nós temos que nos moldar, nos adaptar à natureza, e não o contrário. Então não tem jeito, está aí, evoluiu. Mas o que nós vamos fazer? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer? E não como seria se não tivesse mudado. Não vai. Aquecimento global. Como é que seria se não tivesse aquecido? Não, já aqueceu. O que eu posso fazer a respeito? Ponto. Não chove, o que eu posso fazer a respeito? Ah, mas no tempo já foi. O que eu posso fazer daqui para frente? Então, eu acho que o desafio no caso da sexualidade é isso. A gente não pode achar, acho que tem que dar orientação.
Mas eu continuo achando, eu acredito que você acharia normal sua Ana Luísa com 10 anos estar nos cantinhos com meninos? Não tem que achar normal. O que eu tenho que fazer é o Tá seguinte. entendendo? Então é isso que eu tô falando. Mas, não, Eu pior acho que não é normal. pior que não é não. Eu acho- eu Pior acho- que é normal. Aí que tá. É normal. Eu acho que está pulando uma fase. Acho que a criança, igual eu, por exemplo, todo ano, são coisas que eu trabalho. Sim, você escola. Estando no programa ou não, é sobre drogas e sobre a sexualidade. Porque drogas no ano seguinte, enquanto eles estão comigo, a escola pequena, de primeira a quinto ano, eles estão ali aconchegadozinho ali, todo mundo. Vai pro sexto ano em diante. Aí vai pro sexto, são vários professores, então os traficantes estão na porta. Né? Então eu trabalho exaustivamente isso aí com eles. E a questão da sexualidade, né? Para eles saberem, para saber como é que ter um respeito ao corpo, né? Mas eu não acho, sinceramente, eu acho precoce demais você ver uma menina no muro aí se esfregando com um molequinho, que é quase da mesma idade. Não acho normal uma menina que não está com o corpo nem formado direito ainda, com 13 anos, está grávida. Entendeu? Porque quando ela chegar aos 20, eu acho que a sexualidade dela, ela já explorou tudo, ela já não tem mais nada. Será que ela vai continuar sentindo. Como é que eu vou te falar? Assim, eu acho que a questão assim, afetiva. Como é que fica? Porque sexo é biológico. Agora veja bem. Como psicanalista, quando cada lado de cá agora, na outra ponta, como psicanalista, aquela menina, tem um texto do Pedro Bial, vocês já viram esse texto. Eu não gosto muito do Pedro Bial, não. Politicamente eu não me afino com ele, não. Mas eu gostei do texto. Mas até a pessoa colocar isso aqui na internet. Mas é o seguinte, do lado de cá, aquela menina comportada, que teve a sua primeira relação sexual com 20 anos, com um homem com quem ela casou, ela vai para o seu divã tão doente quanto aquela que foi abusada e que começou a sexualidade na vida precoce. Então essa previsão, essa ideia de destino final, do olhar sobre a criança, é um processo educativo que precisa ser revisto. Porque, de novo, isso representa uma rebeldia nossa com relação a Deus. É como se você dissesse, cara, qual é a sua, bicho? Olha o que você está acabando, está fazendo com essas crianças, entendeu? Então é uma rebeldia. Ou então, o que eu posso fazer para eu poder me adaptar ao que o senhor fez aqui? Eu entendo que você deve ter uma razão superior à minha, que eu não consigo entender. Então, já que eu não consigo, que eu sou tapado, o senhor me diga como que eu posso fazer para eu me adaptar. É mais fácil, entendeu? Ao invés de dizer para a criança, tem que fazer isso. Então, dizer para a criança, o que é que você faz? Para você estabelecer ali, a partir da realidade da criança, um processo de diálogo sexual com ela. Porque a criança está enjoada de ouvir que tem que fazer isso e aquilo outro, mas ela não consegue conectar a sua fala com a realidade dela, está desconectada. Um pai me procurou certa feita que ele fazia evangelho com a filha adolescente toda noite, a filha de 14 anos, desde pequenininha. Quando ela ia deitar, ele sentava com ela, os dois, olha que bonito, os dois liam junto o evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele saía do quarto que ele apagava a luz, ela pulava a janela e transava com um sargento da polícia, casado, vizinho, lá de trás. Ele ficou revoltado quando ele descobriu isso. A menina queria matar o sargento, é um espírito que queria matar. Ele falou, Luiz, minha vontade é de matar, o espírito não teve me segurado. Mas porque o cara abusou da filha dele, né? A menina era menor de 14, isso é considerado na lei estupro, porque é um ser incapaz. Legalmente é estupro. Mas a menina fala, não é ele, eu é que pus ela, eu vou lá para ficar com ele. E aí ele falou, Luiz, mas poxa, e a oração? Eu digo, e Deus? E depois na cabeça dela, nem existe Deus, cara. Você vai falar, ela está rindo. Ela
Ela está dizendo, quem é esse cara? Deus é o quê, gente? Entendeu? Agora ela sabe o que é sexo. Deus ela não sabe o que é, mas sexo ela sabe. Então, se ao invés de ler o Evangelho, fala, filho, vamos conversar. Como é que é o seu dia hoje? De quem você está gostando? O que você está sentindo? Para ir construindo, isso leva anos. Um ambiente de intimidade com a filha. Então, tirar aquele discurso pastoral, no sentido literal da palavra, para um discurso de fraternidade. Jesus, ele falava, mas ele acolhia também, ele escutava também. Então, talvez as mudanças do mundo sejam um convite a gente sair desse discurso. Porque aquele modelo ruiu. Qualquer modelo político, estamos vendo aí, ó. Modelo político ruiu, modelo econômico ruiu, modelo religioso ruiu. Modelo da saúde, da educação. Tudo ruiu, cara. É o mundo de regeneração chegando. E o mundo de regeneração que é um comportamento diferente. Crianças autistas. Você fala para a criança, não está aí para você. Por quê? A linguagem que você usa não atinge ela. Crianças TDAH. Então a gente vai ver aí um monte de realidade nova do mundo de regeneração. Então a gente... Mas nós somos rebeldes. Nós falamos, poxa Deus, como é que você faz isso, cara? Como é que você deixa o povo da favela passando fome, as crianças expostas, a criança na rua? Não. Ele tem a razão dele, que é superior a mim. É preciso reconhecer isso. E aí como eu faço para eu me adaptar à razão dele? E não adaptar a razão dele a mim. Né? Essa é o grande desafio. Na verdade, o que a gente percebe hoje muito claramente, essa geração de agora perdeu o sentido, e aí eu acho que a culpa é nossa, de pais e de educadores, perdeu o sentido do namoro que tinha antes, que era uma fase que servia para você conhecer a pessoa. E o que isso dá conta hoje? Nós temos muito mais relações embasadas na sexualidade do que na afetividade. Né? E por isso a gente vê uma quebra de casamentos hoje muito mais acentuada do que você via antes. Porque hoje se casa pelo sexo, não se casa pela fé. Né? Então, quer dizer, muitas vezes o namoro vai ser vivido dentro do contexto da sexualidade. Quando você percebe daí um tempo que, puxa, essa pessoa não tem nada a ver comigo, você rompe. Só que rompe não faz a reflexão do que aconteceu e você vai para outra relação em que o que vai unir de novo vai ser o sexo. E aí eu acho, a minha reflexão particular é que a culpa é nossa. É nossa, por não segurar, por não fazer isso que a Luísa disse aí, não sentar, não dialogar, não aproximar mais do filho. Né? O momento que a gente usa para isso, ou nós estamos aqui, ou nós estamos na televisão, ou o filho está aqui, a gente não criou um espaço comum dentro do lar para se ter diálogo, para se conversar, etc. E que por outro lado, eu também vejo o seguinte, como a Luísa disse, há um estabelecimento de uma nova ordem, em que nós saímos de um modelo social tremendamente castrador e conservador, que era o modelo de antigamente, onde bastava um simples olhar. Mas quantas vezes eu ouço isso? Bastava meu pai me olhar, e eu me pergunto se esse pai de lá, o que ele daria conta das crianças de hoje. Né? Então, assim, sai-se desse modelo castrador e conservador para um modelo de uma liberdade tal que nem nós e nem as crianças, principalmente os jovens, sabem o que fazer com isso. Né? Hoje tudo é normal, hoje tudo é permitido, hoje tudo é assim, hoje tudo é assado. Então, assim, eu acho, Laura, que vai lá na frente primeiro, desse pico de não saber o que fazer com a liberdade, para depois se estabelecer num ponto de equilíbrio. Mas se a gente não tiver com a mente aberta, né, e tendo autocrítica, né, que é o principal, autocrítica, porque
quando se fala em sublimar a sexualidade, primeiro é preciso não negar a nossa natureza. Nós não somos espíritos puros, nós somos espíritos no planeta de expiações e provas, e a sexualidade faz parte do nosso contexto. Quando eu me recuso a usar a sexualidade, eu não estou sublimando a sexualidade, eu estou castrando a sexualidade. Que é diferente. É diferente. Sublimar a sexualidade seria, ao invés de eu buscar a ligação, o casamento sexual, eu buscasse o casamento afetivo primeiro. Olha a diferença aí. Não, eu concordo Eu me com você. ligar pelo afeto, não me ligar pelo sexo. Olha só, a gente tem a nossa parte biológica, né? Mas nós somos espíritos também, nós temos vontade, né? Então, você também, nós não somos animais. Exatamente. Né? Animais, porque o animal chegou na época do cio, vai procurar um parceiro, né? Agora, eu acho que nós temos que saber que não é porque eu sinto vontade de fazer sexo aos 10 anos que eu vou fazer, aos 12 que eu vou fazer, aos 15, acho que você tem que saber, eu vou ter a minha relação sexual quando eu tiver responsabilidade. Por quê? Porque uma relação sexual pode vir gerar um filho. Consequência. Um filho não é não só brinquedo. o filho, a AIDS, a HPV, enfim, hoje em risco aqui. Sabe o que é AIDS? Vai ficar comigo. Problema meu. Agora, o filho é uma outra pessoa. Então, eu acho que eu sempre passo a orientação, essa orientação. Esperar, a hora que você aproveitem, passeiem, namorem, mas espera um momento, por quê? Porque se você tiver um filho aos 15 anos, eu falo direto isso com os meus alunos. Você vai, aos 15 anos você vai estar com o peito caído, fedendo leite e com o menino dentro de casa. Né? Isso e o menino, porque nós temos que falar a realidade, o menino não vai estar, quando teve um filho, ele vai estar do mesmo jeitinho, bonitão, saradão. Agora, o seu peito vai estar caído, a sua barriga vai estar cheia de estria. Então, espera um momento, quando você tiver condições de você dizer, eu posso agora, porque se surgir uma gravidez, eu posso arcar com ela e tem condições. E eu acho que não adianta a gente pegar e falar, não, é tudo normal, é tudo dentro de uma ética. Mas olha só, Laura, perceba o seguinte, por isso que eu disse que, para mim, uma boa parcela de culpa nisso que a gente vê hoje aí é nossa, de pais e de educadores, e aí eu estou generalizando. Lógico, como toda regra, existem as exceções, né? Porque é o seguinte, a gente esquece que o educar não é só o dialogar. Você tem que acompanhar também o que está acontecendo, né? Porque você imagina o seguinte, se para nós adultos, espíritas, controlar a sexualidade não é um exercício fácil, imagina um jovem que está se despertando, né? Ou seja, está saindo da latência, né? Entrando na sexualidade adulta, um turbilhão de hormônios, além do turbilhão de hormônios. É o espírito que psicologicamente ganha condições de se expressar em plenitude, porque agora os órgãos já estão formados, já estão prontos. Se ele não tiver um acompanhamento nessa fase aí, a maionese desanda. E o que se observa hoje, nós estamos tão voltados ainda para as coisas materiais que nós achamos que o fato só da gente conversar e orientar é o papel educacional. E não é. E deixamos a criança entregue a E aí, no consultório, isso se inverte. Porque no consultório não é lugar de você pagar geral, como diz as crianças, né? É lugar de você falar, é lugar de você escutar. E aí? Só que isso que a gente faz no consultório, poderíamos fazer na escola, se tivéssemos uma maturidade adequada, aquela questão da maturidade, do senso moral, para perceber o outro, porque amar é acolher e não ditar. Lembra do ditado? A professora ditando e você escrevendo. Quando você escreve, você não raciocina. Você está só escrevendo o que ela falou. Mas aqui não entra em você.
Então é um processo muito mais profundo. E eu repito, essa menina de 15 anos, que amamenta, ela tem condições de ser feliz, às vezes mais do que a outra, que está dentro de casa, protegida pelos pais. E que proteção ela está recebendo? Então, o texto Bial fala exatamente isso. Essa normosidade que a gente tenta expor, que na verdade não é. Não existe normal. Porque o normal é o que vem de Deus. E se eu estabeleço um padrão de normalidade, eu estou sendo Deus. Eu estou definindo o que tem que ser. Então, tudo isso que você fala, mas no contexto da criança, para que ela perceba, ouvindo a criança, porque a criança ela vai olhar para você e ela vai, às vezes, olhar e pensar, gente, o que ela está falando? De que mundo ela tem? E sua mensagem vai conseguir chegar até ela. Ao passo que você escuta essa criança e você fala no aspecto que a criança está buscando, você entra no cotidiano dela. Essa é a diferença. Porque tem muita, por exemplo, essa criança, ela convive com outras que possivelmente lá fora elas aprendem tudo. Elas são incentivadas a Então nós, como educadores, por exemplo, vamos falar para ela que tem que esperar o momento certo, mas lá fora ela está aprendendo. Então, possivelmente, nós podemos fazer uma castração nela, um bloqueio, que ela vai conseguir fazer isso aos 14, 15 ou 16 anos, mas é infeliz porque ela tinha a oportunidade de fazer e alguém bloqueou. Exatamente. Eu vou ler como agir nesse sentido. Eu vou ler o texto do Bial, eu até vou parar a gravação aqui, porque eu não acho coerente gravar. Quem vai estar assistindo o vídeo, me perdoe, essa parte vocês não vão assistir. Aqui, ó. Pause. O Freud não significa fazer o bem, significa direcionar a sexualidade para a intelectualidade. Então a criança, a partir dos 7, coincidência ou não, é a época que ela vai para a escola, 6, 7. A partir dessa data, a sexualidade dela é aguçada na curiosidade. E aí a gente vai discutir essas curiosidades. Uma delas é o enigma da esfinge. A criança que já está ali com seus 5, 6 anos, já ninguém. O que acontece? Ela percebe uma ameaça que traz condições existenciais na vida dela, porque a chegada ou suspeita chegada de um novo bebê. Assim como o medo que esse acontecimento traga consigo a perda de cuidados, de amor, torna a criança pensativa e perspicaz e agressiva. Ela agride o irmão, porque o irmão está tomando espaço. E queiramos ou não, essa criança tem razão. Ela vai perder o tempo da mãe, vai ter que dividir, e mais do que dividir, a mãe vai dar uma atenção quase exclusiva ao recém-chegado. E aí nós, que já estamos em casa, vamos sentir ciúme. E aí a gente percebe que esse processo do enigma da esfinge, esse ciúme da chegada do novo ser, ele habita o mundo adulto. Vocês vejam no centro espírita, quando chega um novo participante. Se esse participante faz palestra, é média, aplica parte, chegou ontem e já quer sentar na janela. Entendeu? Eu levei 10 anos para dar a minha primeira palestra. Ele não. João chegou ontem, aquela palestra. Entendeu? Palestra, que é o ponto máximo do centro espírita. Tem gente que acha que a palestra é o ponto máximo do centro espírita, mas você não entende que o ponto máximo do centro espírita é servir. Então, o que a gente faz? É a mesma coisa da esfinge. Ah lá, a Luísa agora só fica com o João, para cima e para baixo. Entendeu? Não dá atenção. Eu estou aqui na casa espírita trabalhando há um tempão. Entendeu? E o Zé não dá atenção. Só que o João é palestrante, o Zé agora quer conversar com o João, trocar ideia com o João. Então, é na verdade uma regressão. Estamos com medo daquele bebê que está chegando, que requer atenção especial, porque ele está chegando. Lembrar que aquele bebê, com o tempo, ele vai também ganhar
vai ficar na mesma condição dos demais. E aí o dirigente vai dar atenção ao novo bebê e essa coisa vai entrando no processo natural. Veja como a gente, né, não vai e vem. Por isso a análise é muito legal, porque todos os nossos malefícios, de certa maneira, estão ligados à infância. Então, pela primeira vez agora, como a criança, a sexualidade dela está na reflexão, está na inteligência, está no saber, está na descoberta, ela começa a prestar atenção no que está ao redor dela. Até então, aquela fase narcisista, egocêntrica, em que ela só pensa nela. Agora não, peraí, está chegando alguém aí. Mamãe só fica acariciando a barriga, papai conversa com a barriga. Caramba, se esse serzinho já está tendo essa atenção, agora que está para o lado de dentro, imagina quando ele passar para o lado de cá. A Jair uma vez flagrou o Sócrates, o Vitor Hugo, dando um tapa na cara da Ana Luísa. A Ana Luísa, um bebezinho, o Vitor Hugo foi pá na cara da Ana Luísa, né? E aí a Jair, quando ela olhou, a reação que ela teve é dar umas palmadas nele, mas depois ela pensou, não, ele está fazendo isso porque ele está se sentindo invadido. Aí o que ela passou a fazer? Quando ela ia dar banho na Ana Luísa, chamava ele, David, dá banho na sua irmã, aí pega aqui, deixa eu deitar no seu colo, para ele perceber que ele também tinha que dar cuidado àquele novo ser, que aquele ser não era alguém que veio tomar o espaço dele, mas é alguém que veio compor o espaço dele, né? Então é o enigma da esfinge, que é mais ou menos o que se contava da esfinge de Tebas, a questão dos renascimentos, né? Porque o egípcio, ele acreditava na ressurreição, não na reencarnação, mas na ressurreição, na volta dos mortos ao próprio corpo. E a esfinge tinha esse segredo, como é que era o nascimento, a morte e a ressurreição. Lembrando, né, Luiz, que o enigma da esfinge é ou você me decifra ou eu te devoro. Que é exatamente o que a criança novinha traz, né? Quem é esse ser que está chegando e está roubando a atenção de todo mundo? Ou eu decifro isso aí, ou então ele vai tomar tudo e eu vou ficar na pior. É essa a ideia. Então vamos para uma parada, para uma parte agora. Então, deixa eu só fechar essa tela aqui. O primeiro problema que ela se ocupa é com consonância a essa história do despertar da pulsão de saber. Não é a questão da diferença sexual, e sim o enigma. De onde vêm os bebês? Né? Numa distorção facilmente anulável. Esse é também o enigma proposto pela esfinge de Tebas. Então, de onde vem esse bebê? Eu preciso decifrar isso. E o que Freud vai dizer? Na maioria das vezes, os adultos, eles desrespeitam a criança. E a criança fica desconfiada do adulto. Talvez essa desconfiança que a gente tem na vida, no outro, no mundo, nasça daí. Eu tenho sempre tentado cultivar em mim a confiança. Eu tenho tentado afastar de mim a desconfiança. Mesmo que eu prefiro que as pessoas me enganem do que eu viver desconfiado delas. Eu acho que é mais caro a desconfiança do que o engano, do que a decepção. E talvez surja daí. Porque o que acontece com o adulto? Ele vai dizer assim, como é que ele entrou na barriga da mamãe? Ah, meu filho, sua mãe engoliu uma sementinha, e essa sementinha desenvolveu. A criança sabe que não é verdade. E como é que vai sair? Aí a cegonha vai trazer, se ela engoliu a sementinha e está na barriga dela, como é que a cegonha vai trazer? Então a criança percebe que é uma conversa fiada, que aquilo ali ninguém, e nem mesmo o bebezinho, a criança no caso, ela acredita naquela história. Então já começa uma relação de mentira. Ela percebe, não, papai e mamãe estão mentindo para mim. Aí quando chega aos 10 anos, ela desenvolve a sexualidade, ela querendo que a sociedade ensine, a gente vai querer falar com ela que está errado, tem que esperar, ela fala assim, não, mas desde a minha mãe já me enganar, nem como que eu vou acreditar nessa outra? Exatamente. Eu vou acreditar na minha coleguinha que diz que eu posso fazer. Então, assim, a sociedade ensina, que é um grupo ali, está em relação à revista, hoje está tendo uma certa facilidade da pornografia. Então, quando eu vou falar alguma coisa aqui,
tem seus 15 anos, mas minha mãe já mentia, já falava isso, que era cegonha, que era. Então, assim, Papai Noel. Papai Noel, então a cabeça dela está ali, mas ela vai acreditar em quem? Aquela você não tira a revista que ela mostra como que faz e tal. Então nós temos que ensinar para ela que ela tem que fazer aquele consciente, tem esse preservativo, para não ter criança, tem que levar nesse sentido para ela ter confiança na gente, acreditar, pessoal. Nesse sentido. Eu acho que Jesus é um pedagogo por excelência. Quando Pedro fala para ele assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Aí ele fala assim, quantas vezes você acha que deve? Isso é pedagógico, porque quando ele fala para Pedro, quantas vezes você acha que deve, o Pedro vai dizer que parâmetro ele está, para Jesus explicar a partir do parâmetro dele. Então, se o seu filho fala assim, seu neto fala assim, ou seu filho, o que é sexo? E você fala para ele, para você, o que é sexo? Se você perceber que ele é pós-graduado, você tem que falar doutoramento para ele. Mas às vezes é uma coisa ingênua, ele não tem realmente noção. Aí você tem que falar com simplicidade. Então, é realmente diálogo. E esse diálogo é individualizado, não tem jeito. Não tem receita nenhuma.